Quer saber como utilizar a Microsoft Azure para configurar o seu Spark? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje a gente vai estar vendo como nós vamos criar a nossa conta na Azure, que é a cloud da Microsoft. Vamos ver também como a gente consegue utilizar o Spark dentro da Azure com a Databricks e vamos integrar tudo isso para ver o nosso notebook rodando lá dentro da Databricks utilizando o Spark, utilizando a Azure. Quer saber como? Bora pro código! Bom galera, então aqui a gente agora está dentro do browser, né, do Google, e nós vamos entrar lá no portal da Microsoft, ok? Da Azure. Para fazer isso, a gente digita azure.com/portal e aí ele vai abrir essa página aqui para gente, perfeito? E aí, duas coisas. Uma, se você já tiver uma conta na Azure, você pode utilizar. Se você não tiver, você vai ter que criar. Eu já tenho, mas veja só, por exemplo, use outra conta. Aí você clica aqui em usar outra conta. Aí você está nessa página aqui e aí você não tem uma conta. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma. Então você clica aqui em criar uma. Ele vai abrir uma aba para você. E aí você começa a digitar o seu e-mail, senha, seu nome, fazer um cadastro simples aqui na Microsoft Azure. Depois ele vai mandar, se eu não me engano, um e-mail para você poder clicar lá e confirmar o seu e-mail, tudo certinho, e a sua conta da Azure já vai estar pronta para você poder utilizar, perfeito? Deixa eu sair daqui. Ok, então eu vou continuar aqui utilizando a minha própria conta pessoal. Ok, depois de você estiver logado, ele vai abrir essa página aqui para você. Por exemplo, se você quiser acessar com os benefícios do aluno, gerenciar o Active Directory ou se você quiser começar o Azure com uma avaliação gratuita. Vamos ver aqui, nesse caso, vamos começar com uma avaliação gratuita, ok? Então vou clicar aqui em iniciar. Ele vai mostrar aqui o contrato, ele vai dizer que você tem serviços populares gratuito por 12 meses, ou seja, são os serviços que são mais utilizados, né? Não são aqueles tão específicos. Você vai ter mais de 40 serviços sempre gratuitos, então dá para usar direto aqui. E você vai receber aqui $200 de crédito para usar nos primeiros 30 dias. É muito legal isso aqui para você poder fazer realmente esse trial, para você ver como é que funciona a Azure por dentro, ok? Então você concorda aqui, avança, e agora ele vai pedir um cartão de crédito. Isso é meio de praxe, isso também acontece com a Amazon, acontece com o Google. Por quê? Porque você coloca um cartão de crédito aqui, para se depois desses $200 de crédito ele terminar e você quiser continuar, ele poder saber como ele consegue bilhetar você, né? Cobrar você pelo serviço. Mas fique tranquilo, não vai ser cobrado nada, e logo que esse período de trial ele acabe, a Microsoft ela envia um e-mail para você, né? Ela manda uma notificação dizendo, ó, vai acabar, você quer renovar ou não? Se não quiser, você para de pagar 100%, você não vai ser cobrado por isso, ok? Então agora você coloca o seu cartão aqui dentro. Nós temos agora aqui dentro desse centro de início rápido. E o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um recurso, tá? Se a gente vem aqui, aqui do lado, criar um recurso. O que é um recurso? Pensa no recurso como um container, ok? Então a gente aqui dentro da Microsoft Azure, o que acontece? Você sempre vai ter que criar um recurso para quando você quiser utilizar qualquer tipo de produto aqui da Azure. No nosso caso, a gente vai estar utilizando o Spark da Databricks. Então, primeiro a gente cria um recurso que eles chamam de Resource Group, né, recurso. E dentro dele você coloca, você linka aquilo que você quer utilizar. É como se fosse uma caixa, né? Como se fosse uma caixa grande, vazia, que é o recurso, e dentro dessa caixa você vai colocando todos os produtos que você precisa ou você quer utilizar. No nosso caso, a gente vai estar utilizando o Spark. Então, você cria um recurso e nesse recurso você linka, né? Faz esse link com aquilo que você precisa utilizar. O legal disso é que se você deletar esse recurso, ele deleta todo o resto que está linkado a ele. Isso é bom porque no nosso caso aqui, a gente vai fazer um trial, vou mostrar como é que se faz, criação de recurso, linkar o Databricks
Azure para a gente poder estar utilizando o Spark. Quando acabar, você deleta e você não é mais cobrado por isso. Isso também pode ser feito, né? Na verdade, a ideia é que seja feita isso em produção, né? Com produtos que você precisa usar naquele momento, depois você não quer, você retira e deleta aquele recurso, perfeito? Então, é assim que a gente usa o recurso. Então, a gente aqui vai criar o recurso, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, criação de um recurso. O que eu vou fazer? Eu vou querer aqui Databricks Azure. Tá procurando? Perfeito. Agora eu vou criar o meu Azure Databricks aqui. Vou dar um criar. Legal. Grupo de recurso. Nesse caso aqui eu vou criar um novo recurso, ok? Então vou clicar aqui, avaliação gratuita, eu vou estar utilizando a avaliação gratuita. E eu vou dar um nome aqui de recurso, né? Resource Group, né? Vou dar um nome de RG, Resource Group. E vou botar aqui Azure Spark Databricks. Ele dá um tiquezinho verde, quer dizer que esse recurso não está sendo utilizado, então você pode utilizar. A ideia é que você não use, né? Na verdade, ele não vai nem deixar você criar dois recursos iguais, ok? Então, nesse caso, eu dei o nome de recurso, né? Source Group, grupo de recurso, Azure Spark Databricks, que não está sendo utilizado. Vou dar OK. Beleza. Agora eu vou dar o nome aqui do workspace que eu quero trabalhar. Vou botar Azure Databricks. E geralmente o que eu faço, né? Eu coloco o Resource Group, né? O nome do recurso na frente e o nome do workspace que eu vou estar utilizando. Azure Spark Databricks. Eu vou botar aqui Azure Spark Databricks. Opa, peraí. Deixa eu ajustar isso aqui. Azure Spark Databricks. Para a gente saber que você está utilizando dentro desse workspace esse recurso aqui. Para ficar um link mais fácil, né, para você poder identificar. Região no Brasil, tipo de preço aqui vai ser uma avaliação standard. Vou agora avançar. Redes, não vou utilizar nenhum tipo de rede, nem VPN, nada. Para esse caso aqui, eu só estou demonstrando como a gente vai criar, então não precisa. Avançar. Criptografia, também não. Avançar, marcas, no caso, seria tags, né? Se nós estivéssemos utilizando aqui em inglês, estou usando em português, seria tags. Então, eu vou dar um revisar e criar. Ok, o Spark aqui, Databricks Azure, avaliação gratuita, RG da Azure, Brasil, ok, criar. Está implantando, está fazendo a criação, né? Isso aqui é um container, né? Está montando toda a estrutura para a gente. Perfeito. A implantação já foi concluída aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai para o recurso. Então, vamos ir para o recurso. E vamos criar aqui, na verdade, vamos iniciar o nosso workspace, ok? Beleza, depois que a gente criou, né, o recurso, ele fez o launch, né, iniciando o nosso workspace, a gente é transferido aqui para esse novo portal aqui, que é o portal da Databricks, mas por dentro da Azure, tá? Vocês podem ver que a gente está aqui dentro do Databricks, tá? Mas estamos utilizando a Azure. Qual é a ideia aqui? Eu vou criar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente pode fazer aqui dentro. A gente pode criar um notebook, que na verdade, para utilizar o Spark aqui dentro, a gente sempre vai utilizar notebooks, tá? Todo o nosso código fica em notebooks. A gente pode importar dados e pode seguir alguns tutoriais aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como a gente cria aqui um notebook para poder estar utilizando o Spark aqui dentro da Azure, tá? Então, eu vou vir aqui, dar um Create Notebook. Vou dar um nome. Vou dar o nome de criando, né? Botar assim, notebook sample, ok? A linguagem oficial a gente pode escolher, temos Python, Scala, SQL ou R, tá? Eu vou estar utilizando o Python e um cluster aqui que a gente vai selecionar daqui a pouquinho. Vou dar um create. Perfeito. Esse aqui é o meu notebook, tá vendo? É muito parecido com o Colab, tá? Mas é utilizando aqui dentro da Databricks, dentro da Azure. Só que, para poder utilizar isso aqui, você vai ter que criar um cluster aqui dentro também. Tanto que, veja, aqui do ladinho, ele está com esse exclamaçãozinho dizendo que tem algum problema. Que, na verdade, não é um problema, ele está te avisando que você primeiro precisa criar um cluster para poder executar o seu notebook. Então, vamos criar o cluster. Você vem aqui, Create a Cluster.
Aí você dá o nome do seu cluster, vamos dizer Spark Sample. Aqui você pode utilizar tanto o Cluster Mode. O que é isso? Você pode utilizar o Standard, que é o padrão, com cluster mesmo, com várias máquinas. Você pode botar alta concorrência, né, quando você quer coisas muito pesadas, ou então um single node. No nosso caso aqui é uma demonstração. Você pode até deixar o standard se você quiser, mas eu vou estar utilizando o single node, que é apenas um nó, né, que é só para demonstração aqui. Mas em casos concretos, em produção, na sua empresa, provavelmente ele deve estar ou standard ou alta concorrência, ok? O runtime aqui, vou estar utilizando o Scala ou com o Spark 3.2, não tem problema nenhum, pode ser esse aqui. Isso aqui é legal, você pode deixar ele terminar, né? Você pode deixar ele ser destruído depois de algum tempo, 120 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Isso é bacana, porque se por acaso você esquecer ou deixar ele rodando por muito tempo, alguma coisa do tipo, ele não vai ficar cobrando você. Depois de certo tempo, inativo, ele vai e ele é cancelado e evita cobranças desnecessárias, perfeito? Vou deixar o padrão 120 minutos, não tem problema nenhum, e vou dar um Create Cluster. Pronto, o nosso cluster foi criado. Vou só ajustar esse nome aqui, vou vir aqui em Edit e botar o nome correto dele, né? Spark Sample. Confirma, ok. Aí ele vai restartar. Pronto, tá ok aqui o nosso cluster. E como é que a gente volta lá no nosso notebook? A gente vem aqui na lateral, temos aqui o Workspace, Notebook, um sample, tá vendo? Dentro do meu usuário aqui. Clico aqui e vou abrir o meu notebook, tá aqui. E aqui em cima, tá vendo? É onde você vai fazer o attached, né? Vai colocar o cluster que você quer trabalhar. Você clica em cima do cluster e pronto, seu cluster aqui está pronto. E agora você pode começar a trabalhar no seu programa de carga, de ETL, né, utilizando aqui o notebook Spark. Eu vou fazer um simples load de um arquivo para vocês verem, e depois o processo é o que a gente já vem fazendo ao longo de vários vídeos aqui, aquele todo processo de transformação que a gente tem utilizando o nosso notebook. Ok, depois do nosso cluster já está pronto, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é voltar aqui no nosso notebook, tá? Como é que eu voltei no notebook? Eu vim aqui em Workspace, vim no meu usuário e dei um clique em cima do meu notebook One Sample que a gente tinha colocado aqui, perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai atachar, né? A gente vai linkar o nosso cluster que a gente acabou de criar aqui para ele poder executar, né, as informações que a gente quer. A gente pode utilizar aqui os nossos comandos que a gente tem utilizado, como pandas, o próprio Python, né? Por exemplo, read, CSV, alguma coisa do tipo. Só que um detalhe muito importante. A gente pode fazer assim, import pandas ESPD. Ele vai funcionar, porque ele já tem o pandas instalado aqui para dentro. Mas, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo, né, ler de um arquivo CSV, um exemplo, da minha máquina. Nesse caso eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu estou dentro do servidor da Azure. Então ele deveria estar esse caminho, né? O meu arquivo deveria estar aqui dentro, ok? E para fazer isso, então, como é que eu faria? Bom, você já provavelmente no seu projeto, no seu trabalho, você já vai estar recebendo essas informações direto do servidor, que já vai estar mapeado para você, e você vai conseguir utilizar passando o caminho correto. Nosso caso aqui, eu vou fazer uma pequena e rápida demonstração como é que você poderia fazer um upload de um arquivo que está na sua máquina para o HDFS da Azure e poder estar utilizando ele. Olha só, você vai vir aqui em Data, ok? Create Table. Aqui a gente consegue criar nossas próprias tabelas, utilizando tanto a UI da Databricks Azure, que você vai conseguir criar perfeitamente, ou então via código. Vamos fazer aqui um Create Table. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um upload de um arquivo que eu tenho aqui na minha máquina, perfeito? Estou fazendo o upload dele agora, um arquivo Albovespa, que muitos de vocês não sei, mas provavelmente já viram, um arquivo de ações. Perfeito. A partir disso, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma tabela utilizando, né, o próprio notebook, ou seja, escrevendo, ou eu posso utilizar a UI aqui do nosso Databricks. Eu vou mostrar para vocês como a gente cria utilizando a UI. Ok? Vamos lá. Vamos selecionar o cluster que a gente está utilizando, que é o nosso Spark Sample. Vou dar um Preview Table. Ele vai ler, tá vendo? Ele está lendo toda a informação do meu arquivo. Tá? Aí você vai criar aqui o nome da tabela que você quer. Você poderia botar o nome da tabela, sei lá, TB Bovespa, só pode ter lowercase, tá?
vai criar num database, no caso aqui eu vou botar o default, o tipo está lendo do arquivo CSV, o delimitador tá o ponto e vírgula, tá? A primeira linha é o header, então você pode clicar aqui em cima, né, para ele botar aqui, porque agora ele está utilizando um nome padrão, C0, C1, 2, 3, 4, 5, e está colocando o nome da nossa coluna como uma linha. A gente pode, né, colocar isso aqui como um header. Então, você clica nela aqui, pronto, utilizou aqui ó, os nomes agora que a gente gostaria. Na hora que você importa também, ele está importando tudo como string. Mas você pode utilizar esse infer schema. O que é isso? Para ele inferir qual é o esquema, quais são os tipos de dados que a gente tem aqui dentro do nosso arquivo CSV. Então, o próprio Databricks ele vai inferir quais são os dados que tem aqui dentro e verificar se ele é um tipo numérico, se é um tipo booleano, se ele é um tipo string e fazer a própria correção aqui para a gente. Vou clicar aqui. Então, por exemplo, ó, aqui a data já está como timestamp, mas você pode botar ela só como date, se você quiser, depois, né? Na verdade, tem que mudar depois. Aqui a sigla da ação está como string, perfeito, o nome da ação uma string, o preço de abertura está como double, o máximo também, e aqui está tudo certinho. Se vier alguma coisa errada, é só você vir aqui nessa combo box aqui e você faz a alteração corretamente, perfeito? E aí você vem aqui e dá o create table. E aí ele vai criar a tabela para você. Dá um create. Aí ele está mostrando o esquema, está mostrando alguns exemplos de dados que você tem aqui na sua tabela. E se você vier em data aqui, você está vendo que agora você tem aqui a sua tabela TB Bovespa, né, utilizando o database default. Bom, e uma vez com a tabela criada, você pode simplesmente agora fazer todas as alterações e fazer todas as mexidas, né? A parte de ETL, a parte de modificações que você precisa naquela sua tabela. Quer ver um exemplo? A gente vai vir aqui e eu vou dar o comando SQL, né? Assim, para ele saber que agora eu estou querendo utilizar o SQL em vez do Python. E posso dar um select na tabela. Aqui, ó, select. Vou trazer aqui todos os campos. Asterisco, from, TB, Bovespa. E vou botar um limite de 5 linhas aqui. E vou vir aqui, ó, clicar Run Cell. Ele vai executar e vai trazer as informações aqui para mim. Então aqui a gente tem a nossa tabela, pode fazer as agregações, aí pode utilizar qualquer tipo de comando SQL aqui que você quiser, um count, um max, um mínimo para saber o preço máximo. Você pode filtrar, por exemplo, vou botar todo mundo, TB Bovespa, posso criar aqui um where, sigla ação, sigla ação, vai ser igual à ação da Petrobras, por exemplo, PETR4. Executa. E está aqui, ele filtrou apenas as ações da Petrobras. E aqui você está utilizando, né, o cluster da Azure, né, e a Databricks para poder fazer todas as transformações, as modificações, o seu ETL. Mas a ideia de utilizar esse cluster, né, de utilizar o Spark, é você ter aquele processamento massivo e paralelo para uma quantidade muito grande de dados, para você poder ter a rapidez, a agilidade na informação. E é assim que você utiliza o Spark Databricks dentro da Azure. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, deixe seu like. Se você gosta de tecnologia, se inscreve aqui no canal. O seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição é extremamente importante pra gente. E se você gostou, se inscreve, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo. E eu vou estar mostrando em outros vídeos como a gente consegue também colocar o Airflow para trabalhar junto com a Azure e o Spark. Falou? Um abraço!